meus queridos, vamos nos colocar em pé. Eu queria trabalhar um texto com vocês hoje, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Uma ministração bem didática, bem para ensino, para a igreja, para que a gente possa realmente aprender e andar segundo a vontade e o querer de Deus. Lucas 10, 38. Todo mundo achou? Está aí na tela. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã, manhã de domingo, manhã abençoada, manhã que comungamos aqui da mesma fé, da mesma alegria, da mesma felicidade. Independente das lutas, sabemos que o Senhor é Deus, o Deus que nos fortalece, o Deus que verdadeiramente se faz presente no nosso meio. Nós queremos tributar a Ti, Senhor, esse tempo, este culto, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos aprender um pouco mais com as Tuas palavras. Fala conosco, ó Deus. Desde já, ó Deus, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Mas eu queria trabalhar hoje um paralelo aqui com vocês, até pegando um gancho eu creio que não é coincidência, mas de uns dias para cá, aqui na igreja, alguns pastores que vieram pregar, ministrar, foi o caso do bispo Adson. Semana passada, não, fui eu, a outra quem pregou? Pastor João, mas teve alguém que pregou aqui que falou também de Lázaro. Mas teve mais alguém, o Adson eu lembro, mais alguém falou. E focou no Adson, no Lázaro e tal, mas vocês sabem que Lázaro, Maria e Marta eram irmãos, amigos de Cristo. E quando eu olho para esse texto, eu sou muito assim, gosto de observar detalhes e tal. Eu noto que, assim como Marta e Maria, aqui em Lucas 10, 38, em Mateus 25 também fala de dois grupos que o Senhor nomeia como virgens prudentes e virgens nécias. Numa outra certa feita, o Senhor diz assim: havia dois no campo, um subiu e outro ficou. Então eu exploro a revelação e eu sinto de Deus que há um ensinamento aqui por trás desse texto, que é justamente a questão de nós olharmos para dentro de nós e observarmos como temos andado com Deus no que tange a tua comunhão com Deus. Porque, irmão, assim como nós não devemos deixar de congregar, está lá em Hebreus 10, 25, também não adianta eu congregar e simplesmente congregar, mas não ter uma proximidade, uma intimidade com Deus. Ou seja, não adianta também eu vir para a igreja, mas eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não sinto Deus, eu não converso com Deus, eu não ouço Deus. Também não adianta. Você vê que são dois extremos, né? Tem pessoas que não congregam, que é errado, e às vezes falam assim: eu busco Deus em casa. Mentira. Se não busca na igreja, quem dirá dentro de casa. E tem os que estão dentro da igreja, que congregam, que congregam, que vêm, que faz tudo direitinho, mas estão distantes de Deus. Foi o que está escrito lá em Isaías, se não me engano, quando o profeta disse assim, né? Deus usando o profeta: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus quer uma igreja próxima, Deus quer um povo próximo. E quando eu observo aqui Marta e Maria, eu vejo que Marta e Maria é como se representasse dois grupos dentro da igreja. Então, um grupo que se posiciona como Marta
e um grupo que se posiciona como Maria. Por exemplo, grupo que se posiciona como Marta. Quais foram os posicionamentos de Marta mediante Cristo? Partindo da ideia que Jesus, o Filho de Deus, eles sabiam quem era Jesus. E Jesus passa pelo povoado, ali pelo lugar chamado Betânia, vai visitá-los. Eu fico imaginando Jesus visitando a minha casa, assim, em carne e osso. Foi o que aconteceu aqui. E o interessante, o versículo 38 diz que Marta, não foi Maria, Marta o recebeu em sua casa. Então Marta foi aquela que abriu o portão e falou para o Senhor, entra. E Jesus entrou. Só que quando Jesus entra na casa de Marta, então aí Marta sai de cena. Irmão, não precisava ser Jesus não. A pastora Luciana falou que o pastor João na minha casa. Eu tenho certeza que se eu for na casa deles, é estranho, né? Eu cheguei lá, ô bicho, tudo bem? Entra aqui. Fica aí na sala que eu já venho, hein? E fico lá sozinho. Quando vai algum visitante na tua casa, o que você faz? Mesmo se você está corrido, chama um filho, chama alguém, faz uma sala lá para fulano, que daqui a pouquinho eu estou indo lá. Não é assim? A Marta recebeu o Senhor e esqueceu o Senhor. Por que ela esqueceu? Porque ela estava cheia de afazeres domésticos. Mesmo ela sendo amiga, mesmo, sei lá se era ou não, mas na verdade ela era amiga, mas aquilo não mostra uma intimidade, porque simplesmente ela abandona, ela larga. Preste atenção, eles estão na mesma casa, Jesus está na casa dela, mas não há uma conexão, não há uma sensibilidade, não há uma intimidade. Às vezes, querido, nós estamos na igreja, mas nós estamos distantes do Senhor. Às vezes nós estamos na igreja, mas a nossa prioridade são as nossas correrias. O obreiro, por exemplo, que tem que trabalhar para Deus, tem que, amém, glória a Deus, e precisa, você foi chamado para isso. Mas não adianta eu ser um obreiro que só corre. Eu preciso correr, mas eu preciso ter intimidade com Deus. Porque muito mais importante do que as minhas correrias é a minha intimidade com o Senhor. Senão eu só levo o título de Marta, amiga de Cristo, mas a atitude dela não mostra que ela era amiga de Cristo. Por quê? Porque ela simplesmente abandonou, ela largou, ela não deu o ênfase devido, ela estava com Cristo dentro da sua casa. Mas era como se ela estivesse com qualquer um. Às vezes nós tratamos Cristo como qualquer um. Nós não valorizamos a presença de Cristo. Marta não valorizou. Jesus, o Filho de Deus, estava na casa dela e ela, pouco se importou. Às vezes nós fazemos igual. Jesus está conosco, Jesus está nesse ambiente, Jesus está nesse lugar, mas nós não valorizamos a presença de Deus, tratamos de qualquer forma. Você sabe que às vezes até a igreja, se não tomar cuidado, entra numa rotina. Sábado agora eu fui na casa de um casal aqui da igreja, eles têm uma casa na praia, eles convidaram, eu, a bispa, a minha família toda foi, a gente foi. Chegou lá, estava tendo um trabalho evangelístico. O pessoal que faz um trabalho com o samba. Muito show de bola, mas assim, porque às vezes a gente tem um preconceito, né? Samba, bagu, não. Menino crente. Teve o tempo do samba, depois ministração, dinâmica e tal, enfim. E por curiosidade eu encontrei um amigo de mais de 25 anos atrás, que já fez esse trabalho, fazia esse trabalho aqui em São Paulo. Hoje, pela misericórdia de Deus, o filho dele se tornou jogador profissional, é jogador do Santos. E ele, então, teve que mudar para a Baixada para facilitar, para o menino ir para o treino, aquela coisa toda. Tal. Na época, de garoto, hoje o menino já é profissional. E aí eu encontrei ele lá e foi uma festa, assim, né? A gente se revê, eu mudei, né? Ele brincou, falou, pô, quando eu te conheci, você não estava com a barba branca, não, né? Eu falei, e você também não estava careca, né, irmão? A gente muda, mas foi muito legal. E aí ele falou, bispo, vamos aproveitar, dá para o senhor trazer uma palavra? Eu falei, amém. E ali então, eu trouxe uma palavra naquele lugar. Mas uma coisa que me chama a atenção, e é o porquê disso que eu estou te falando, foi a atmosfera, né, que se criou naquele lugar. Meu irmão, a gente está na praia. Praia parece que já te instiga a relaxar, né? A ficar. Mas
Havia uma atmosfera da presença, e eu nem fui lá para isso, irmão. Aí ele falou comigo, eu falei, opa, Deus está no negócio. E ali eu trouxe uma palavra embasada no livro de Neemias, porque ele falou, bispo, a gente está trabalhando o livro de Neemias, eu estou discipulando eles, tratando eles nessa questão. Eu falei, deixa comigo. E aí o Senhor me deu graça, eu trouxe, mas que presença. E o interessante, que na hora da palavra parou tudo, e todo mundo conectado. Irmãos, faz tempo que eu lido com igreja, faz tempo que eu lido com grupos de samba. É difícil, porque geralmente quem toca samba na igreja veio do mundo, e se não veio e não é trabalhado, ainda fica com o mundo nele. Mas a turma que estava ali era uma turma rendida aos pés de Cristo. E eu senti que eu não estava pregando ali o evangelho para ninguém que estava debaixo da síndrome de Marta. Mas o pessoal que estava ali era um pessoal que estava debaixo da síndrome de Maria, irmã de Lázaro. Pessoas que estavam abertas a receber, pessoas que não perderam aquela oportunidade. Depois que eu preguei, a gente teve uma dinâmica, as mulheres foram com as mulheres, os homens com os homens, e aí os meninos começaram a falar, para a glória de Deus, bispo, essa palavra que o Senhor ministrou, falou comigo, e o outro, porque eu trabalhei, somente a questão às vezes do cara estar na igreja, geralmente músico de igreja, às vezes faltou um recurso, faltou um dinheiro, o diabo é sujo. E o diabo já abre uma porta no mundo. E ele pensa assim, não, eu vou tocar no mundo, não pega nada. Eu sou crente, eu vou. Mas é trabalho, Mas eu não vou sair da igreja. Mas irmão, se fosse só tocar, você vai tocar num lugar desse. É o ambiente, é a bebida, é mulher. E aí eles começaram a contar o testemunho. Bispo, essa palavra que o senhor pregou, e eu vivi isso, e eu fui, eu falei que não ia dar nada, resultado, eu fiquei quase um ano fora da igreja, e daí eles começaram a falar, porque pensaram que estavam fortes, mas não estavam, porque eram como Marta. Agora estão ligadinhos, estão como Maria, quedada aos pés do Senhor, mas nem sempre foi assim. Então esse é o problema, quando eu estou debaixo dessa síndrome de Marta, eu não valorizo a presença, eu acho que tudo eu posso resolver na minha força, no meu entendimento. E é aí que eu quebro a cara. Por quê? Porque se você não entender que você necessita da presença de Cristo, meu irmão, se você não valorizar isso, igreja, essa palavra é para a igreja, para a família Bethesda, vocês precisam valorizar. Melhorou bem, mas ainda tem pessoas no nosso meio que ela vem um culto, irmão, falta 4, 5, não é 4, 5 cultos não, é 4, 5 semanas. E aí, irmão, pelo amor de Deus, querido, você está se enganando, porque isso não é relacionamento com Deus, nunca foi e nunca será. Isso aí é síndrome de Marta, é ser um pseudo amigo de Cristo, mas que não o venera, que não o ama, que não sente a necessidade de estar na presença dele. A Marta deixou lá e foi limpar a casa. Ela tinha o dia inteiro para limpar a casa, mas ela achou que era mais importante limpar a casa do que estar com o Senhor. Ei, vem comigo aqui no Glória e no Aleluia, escute. Quantas vezes a desculpa sua é essa? Diz, pô, eu não vim no culto porque, nossa, tinha tanta roupa para lavar. A tua roupa é mais importante do que Cristo. Ah, eu tinha casa para arrumar, eu trabalhei a semana inteira. Não sabia não que só você trabalha aqui na igreja. O resto, todo mundo, ninguém trabalha. Pode. Por melhor e maior que seja a tua desculpa, você não pode negociar a presença de Deus. Sabe, queridos, às vezes eu tenho umas crises assim. Porque eu vou para a Bíblia. Aqui é o nosso livro de regra e prática. Eu vou para a Bíblia. Aí eu vejo a igreja primitiva, a igreja que Deus manifestava a glória dele. Cultuava todo dia, o culto era todo dia. Todo dia. Eles ainda arrumavam tempo para os GDs, os grupos de discipulado. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Milagres, maravilhas, tudo acontecia. Em nenhum momento eu vejo na Bíblia aqui o povo reclamando de estar indo para o templo. Igreja de hoje,
na semana. A pessoa consegue faltar. Tem um dia da semana que ela vai num grupo de discipulado. E às vezes ou falta ou vai arrastado. No domingo ela tem 2 cultos para escolher. Ou ela vem de manhã ou ela vem de noite. Porque às vezes ela tem algum compromisso. Às vezes ela consegue faltar nos 2. E aí vem orar. Deus, manifesta. Que glória que Deus vai manifestar, meu filho. Fala para mim. Que glória que Deus vai manifestar numa igreja. E agora eu trabalho no macro. Esquece placa de igreja. Mas a igreja contemporânea, ela está enferma. A igreja contemporânea, ela é uma igreja egocêntrica, onde as pessoas valorizam o homem. Onde tem aí os super pregadores. Agora é a moda. E que fulano é pecador igual eu e você. Ele pode até ter estudado um pouquinho mais, fala um pouquinho melhor. Mas o que nós precisamos é disso. É da presença. A igreja primitiva não tinha nada disso. Não. Aliás, a igreja primitiva, quem era o líder da igreja primitiva era um analfabeto. Ou não? A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Pedro era iletrado. E a Bíblia ainda contrapõe uma situação interessante, que Paulo, ao contrário de Pedro, era muito sábio, mas resolveu pegar toda a sua sabedoria e tratá-la como esterco. Porque para essa igreja, o mais tremendo era estar próximo dele. Nós vamos ter a cantata do final do ano. Rebeca, Márcio. Claro, a gente não vai apresentar tudo. Eu prego a palavra porque eu estudei, porque eu fiz faculdade. Isso me ajuda muito, claro. Você toca porque você estudou. Amém? A Rebeca canta porque Deus deu o talento, porque estudou. Mas, se nós não tivermos a unção de Deus, eu conheço um monte de bacharel em teologia, que se eu pôr para pregar aqui, você vai dormir aí. E ele estudou. Mas lhe falta a unção, a capacitação. Então a gente precisa entender, né? Cantata, tudo que vai ter aqui, precisa ter a presença, precisa ter a glória. O homem, o Galileu tem que estar. Se ele não tiver, não adianta. Amém? Não adianta correr. Não adianta vai para lá, vir para cá. Não adianta tá todo mundo lindo aqui, gastou a fortuna com roupa, com tudo, se não tiver a presença do aniversariante. Assim é aqui. Não adianta a Marta estar com a casa linda e Jesus sair falando para todo o vilarejo: nossa, Marta é prendada, a casa dela estava um mimo. Mas em nenhum momento parou para conversar comigo. Então não adianta, gente. Não adianta a gente vir aqui todo domingo, não adianta você vir aqui toda quarta, mas simplesmente criar um mecanismo na tua vida. Vem para a igreja, senta, ouve, vai embora. Vem, senta, ouve. Não, você precisa aprender que Jesus quer se relacionar com você. Jesus quer se fazer presente na tua vida. Você precisa ter a presença manifesta dele. Aleluia. Amém? Irmão, há diferenças em várias religiões do cristianismo, porque o cristianismo, nós buscamos um Deus vivo. O que é um Deus vivo? O que é vivo se mexe. Aqui está tudo morto, ó. Se tivesse vivo, se mexia. Nós precisamos crer nesse Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você vem para a igreja, você está adorando a Deus, você sente Ele se mover dentro de você? Você sente a presença dele? Ou você... Eu firmo os meus pensamentos. Não, irmão, aqui não é esoterismo. Aqui nós lidamos com algo real, algo vivo. Esse mesmo sentimento que Marta, que Jesus entrou e se mexeu ali, estava ali na sala dela, estava ali. E se ela fosse ali com ele, ele iria conversar com ela. Mas como ela não foi, ele ficou quietinho ali, porque ela foi fazer outras coisas. Assim tem gente aqui, pessoas como Marta, que deixam Jesus quietinho e não se relacionam. E por não se relacionar, não sentem a presença dele. A gente precisa reverenciar a presença do Senhor. O Senhor não quer levantar uma igreja mortificada, não. O Senhor quer levantar uma igreja cheia da presença dEle. Ao contrário de Marta,
Aí vem o outro grupo da igreja, que é como Maria. Na hora que Maria viu Jesus sentar na sala, ela já abandonou tudo. Marta reclama até que ela vai lá e fala: Senhor, só não dá uma bronca em Maria, porque ela me deixou fazendo o trabalho sozinho. Então isso me faz entender que Maria estava limpando a casa também quando ele chegou. Mas olha, as prioridades são diferentes. E eu vou ficar limpando a casa, enquanto o mestre está dentro da minha casa ali, só falando: vem conversar, vem que eu quero falar. Maria abandona tudo e vai e se queda em sinal de reverência. Ela sabe que quem está ali é o Filho de Deus. Escuta, e eu venho como profeta liberar essa palavra sobre a tua vida. Está na hora de você pensar um pouquinho menos em você e mais em Deus, viu, querido? É muito você, é muito você, é muito você, é muito você. É fácil. Como é que está a tua vida? Está crescendo? Porque dificilmente um egocêntrico dá certo. Pode dar certo até lá fora. Dá fases. Agora, quem reverencia o Senhor, esse foi projetado para dar certo. Vai passar luta, vai. Né? Não tem esse evangelho de super-herói. Vai passar luta, vai. Mas em todas as coisas você será mais do que vencedor. Mas você precisa reverenciar. Maria abriu mão um pouco dela, do trabalho dela, para servir ao Senhor. Escuta, alabaxere, calabadaçuri, micandarábia. Aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Se o teu coração está no teu carro, está no teu trabalho, está, Ele é o teu Deus, irmão. Agora, se o meu coração está no Senhor, e aí tem aqui trabalho, carro, casa, família. Isso aqui, irmão, quando o meu coração está no Senhor, isso aqui vai dar certo. Escuta o que eu estou te falando. Não inverta as posições. O irmão sumiu da igreja, estou trabalhando muito. Ih, irmão, eu não posso nem pregar aqui o que eu estou pensando, senão você vai abandonar a fé. Você tira no pé. Você tira no pé. Deus vai abençoar aqueles que o buscam. Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Posso entregar tudo aqui hoje? Coloque limites. Eu sei que aqui tem bastante cabeleireiro. Cabeleireiro é embaçado, porque às vezes você está fechando o salão e chega um. Coloca limite. A bispa faz escova num rapaz, muitos anos, hoje quase ela não vai mais lá. Muitos anos ela fez com ele. É um cara muito próspero. O salão dele é próspero. O cara anda de carro zero. O cara é... Só que é o seguinte: bateu o horário dele, pode chegar o Silvio Santos lá que ele não atende. Então ele já trabalha hoje, já dá o luxo de trabalhar com hora marcada tudo, mas sempre chega, né? Quem nunca chegou num salão às pressas para cortar o cabelo? Eu já cheguei várias vezes. Hoje não dá. Hoje não dá, eu tenho compromisso. Só amanhã. Aqui o meu horário é 8, por exemplo. É 8. É 7, é 7. É 6, é 6. Somente crente. Amém? Ah, bispo, mas eu vou perder. Não perde, com Jesus não perde. Quando eu coloco a minha fé no Senhor, estou abrindo mão aqui de 1, 2 cabelos que chegou aqui, vou ganhar 40, 50, não sei. Pelo Senhor, você pode ter certeza que amanhã Deus manda mais 4, manda mais 5. É isso que nós precisamos entender. Você precisa confiar nele. Os teus negócios, o teu trabalho tem que estar consagrado a ele. Para de querer ir na tua força. Tu vai cansar, tu vai parar em Besor. Mas aqueles que confiam nele renovam as suas forças. Amém? Glória a Deus. Teve uns irmãos aqui da igreja que foram viajar, foram para Orlando. E aí largaram as empresas aqui. Sempre quando a gente larga, isso é, todo mundo é assim, irmão. Até o bispo é assim. Às vezes, vamos viajar tal. Ixi, mas a igreja, não é? E olha que eu não viajo, é muito difícil aí, mas às vezes para deixar a igreja 2, 3 cultos, já me fecha o coração. Por um lado, sentimento bom, de zelo e cuidado, mas por outro, eu preciso entender que a igreja ela é de Cristo. O pastor que eu vou pôr aqui, Deus vai usar ele. E é Deus que faz. Mas o lance das empresas, os meninos foram e agora a gente vai, mas preocupação, não vai faturar, como é que vai ser? Quando eles voltaram, eles tiveram uma bela notícia, que eu acho que quem está atrapalhando a empresa são eles.
porque as empresas estão caminhando. Essa coisa nossa de achar que é a gente, não é, irmão. É o Senhor, confia nele. A tua empresa, o teu negócio, o teu trabalho, a tua profissão, ela é consagrada ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Confia nele e ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então a Maria ficava ali, cuidando do Senhor. A parte C do versículo 39 diz: ao ouvir-lhe os ensinamentos. Então, enquanto Marta estava lá correndo, Maria estava só recebendo, só aprendendo. É isso, querido. Quando eu estou com o Senhor, eu não entro em portas erradas. Quando eu estou com o Senhor, porque eu começo a ouvir. Quem ouve o Senhor não vai bater na porta errada, em nome de Jesus Cristo. E aí fica a pergunta: e para o Senhor? Né? Eu estou falando uma ótica humana aqui com vocês, como eu enxergo que é errado. Mas e o Senhor, ele enxerga que a Marta errou também? Sim ou não? Está aí na Bíblia. A Marta foi lá e falou: Senhor, eu estou aqui ralando, trabalhando, e minha irmã fica aí, o Senhor não fala nada? E aí o Senhor responde para ela, versículo 41, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e se preocupa com tantas coisas. Versículo 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Posso traduzir isso? Você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Arruma mais um tempinho, fala: Deus, de manhã, tarde, noite, madrugada, não dá para arrumar mais um tempo para mim? Eu quero trabalhar, amém. Mas o salmista diz no Salmo 127, versículo 1, que se Deus não edificar a casa, em vão é o trabalho daqueles que edificam. Irmão, não estou fazendo apologia à preguiça não, tu tem que ralar, tem que trabalhar, para ter as coisas tem que trabalhar. Mas quando você negocia Deus com o teu trabalho, irmão, você está fora. Ai, bispo, não, briga com Deus aqui, ó. O Senhor falou para Marta: ô filha, vem aqui, você parece uma doidinha, corre para lá, corre para cá, vai para lá, vem para cá, até descabelada. Ainda vem reclamar da sua irmã? A sua irmã escolheu a melhor parte. Qual foi a parte de Maria? Se entregar para Jesus, confiar em Jesus. E aí logo o Senhor fala: e essa parte não lhe será tirada. Quem adora ao Senhor tem as portas abertas. Se tiver fechado, ele vai e abre. Porque se tem uma coisa que Deus valoriza, e eu falava esses dias para o pastor Anderson, em Provérbios 16, eu acho, não sei se é 16, eu acho que é 16, diz que Deus pesa o nosso coração. Você sabia disso? A gente pode enganar todo mundo, a Deus ninguém engana. Quando a tua confiança está na matéria, Deus sabe. Quando você prioriza as coisas do mundo do que as coisas de Deus, Deus sabe. E muita gente tem a bênção travada. Por quê? Porque o seu coração, quando é pesado, ele cai no engano. Amém? Igual lá no livro de Daniel, quando a profecia é dada, fala o quê? Que foi? O coração do cara lá foi pesado. E no peso da balança, ele saiu no prejuízo. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos ser como Maria, vamos ser adoradores, vamos ter uma vida com Deus. Não é só vir na igreja, não é só, qual a tua religião? Sou crente, sou cristão. Não, tenha atitude, fale com o Senhor, ouça a voz de Deus, tenha prazer em servir a Deus, tenha prazer em ajudar a obra. Porque sabe quando eu tenho prazer em ajudar a obra? Quando eu tenho intimidade com o meu Senhor. Eu não posso ter somente o prazer de abençoar a obra pensando no meu bolso. Eu vou dar porque Deus vai me devolver. Não, irmão, aí a oferta tua aí tá. Eu vou entregar porque eu amo Ele, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Senhor. E é óbvio que quando eu tenho uma vida com Deus, eu invisto no reino, Deus irá me suprir, me abençoar. A escolha é nossa, irmão. Sempre, quando eu falo que não é coincidência, sempre. Lá em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia fala que o povo cocheava entre dois pensamentos. É assim. O povo até hoje. Uns quer ser Marta, outros quer ser Maria. Como Maria. Mas uma coisa é certa, irmão. Eu resolvi escolher a melhor parte. Eu sei que ela não me será tirada. Tenho 50 anos de idade.
bem vivido. O Senhor me tirou lá do lixo. E nesse tempo que eu tenho com Deus, jamais eu fui frustrado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? E a minha vida não é assim não, ó. Minha vida é assim, graças a Deus. Passo luta, passo como todo mundo. Mas uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu faço menção ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, que nessa manhã Deus te derrame sobre você esta unção e você saia daqui firmado, íntimo do Senhor. Deus fala, diga, Deus fala. Amém? Deus fala com seus filhos. Amém? Leia a Bíblia, leia a palavra, ore, jejue, busque o Senhor e Ele vai te revelar a vontade dEle, em nome de Jesus. Vamos nos colocar.